Top 10 jogadores superestimados do futebol europeu. Hoje a gente vai falar sobre essa galerinha. Aquela galerinha que custou um valor absurdo e que entregou muito pouco no clube que passou, ou aquela galerinha que tinha uma expectativa muito grande onde ia passar, por exemplo, como o caso de Griezmann no Barcelona, né, que ele não consegue entregar o suficiente. Tem alguns nomes que vocês poderiam imaginar nessa lista, por exemplo, o Neymar no Paris Saint-Germain, mas eu não acho que encaixe nisso, até porque ele entregou muita coisa, ele só não conseguiu trazer a Champions League, assim como o Cristiano Ronaldo na Juventus também não conseguiu. Não é nessa vibe esse vídeo. A vibe é de jogadores superestimados que custaram muita coisa, que tinham expectativa enorme e não entregaram porcaria nenhuma. Vai ser esse caso aqui no vídeo de hoje. Pra quem caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Bom, e é claro, essa é uma lista com 10 jogadores e tem muito mais que 10. Então, se não tiver um dos nomes que vocês estão pensando aqui, pode estar numa parte 2 também, ok? O comentário de vocês aqui falando esses nomes que eu deixei de fora é essencial. Então, até o fim do vídeo vocês veem se esse nome não tá faltando também. Lembrando que eu tô focando bastante no desempenho desses jogadores. Os jogadores que custaram bastante e que entregaram um desempenho bem esquisito onde quer que passaram. Então vai ser bem nesse foco aí dessa lista. Bom, vamos começar, vamos parar de enrolação. E aqui em 10º colocado eu falo de Romelu Lukaku. Esse aqui é super estimado pra caramba por todo mundo, hein? Tirando a passagem dele pela Inter de Milão, o resto eu não gostei muito, cara. No Manchester United, ele até sinto que ele teve um começo interessante e que ele deu uma enganada, mas depois ele não foi muito pra frente. No Chelsea foi uma completa decepção, jogou bem mal, perdeu muito gol, depois foi dar uma entrevista ridícula falando mal do clube, sendo que o grande culpado do desempenho dele foi ele mesmo. E também a gente tem sempre aquele caso, né, o grande problema de Lukaku, por que você nunca pode colocar ele como um craque ou colocar ele numa posição que ele não tá. Lukaku é um jogador que quando você precisa dele, quando o problema bate na porta do clube, ele não é a solução. Esse cara não é. Ele normalmente, nesses jogos difíceis, falha miseravelmente, cara. Assim, você pode pegar a final contra o Manchester City, no momento atual, você pode pegar a passagem dele na Copa do Mundo, terrível. Jogou mal pra caramba pela Bélgica, deixou o Openda no banco, em vez de entregar um desempenho ali, sendo ele o priorizado, não entregou nada, então acabou que o time jogou pra ele e ele não fez porcaria nenhuma. E em muitos e muitos cenários, cara, em jogos difíceis, raramente Lukaku é a solução. Por isso, pra mim, ele é extremamente superestimado como jogador. E agora a gente vai pro 9º colocado dessa lista, nosso querido Memphis Depay, cara. Você tem um jogador que todo mundo acredita e põe fé, é esse aqui, cara. E eu não tô falando do Memphis Depay do Corinthians. Se você é corintiano e vai vir reclamar, só escuta o vídeo, cara, por favor. Tá ligado? Calma. Eu tô falando do Memphis Depay da Europa. Dentro da Europa, o que eu sinto em Memphis Depay é que ele tava o tempo inteiro sendo aquele cara, tipo, agora vai, não, agora ele vai, agora ele vai jogar bem. E ele nunca entregava esse desempenho a mais. O tempo inteiro era isso. Seja na seleção da Holanda, seja na passagem dele pelo Atlético de Madrid, seja na passagem dele nojenta pelo Barcelona, que eu particularmente não gostei também. Achava que aquele elenco do Barcelona naquela época era um negócio feio, meu Deus do céu. E Memphis Depay fez parte disso tudo. Todo o canto que ele passou pra mim, tirando a passagem dele pela França, ele foi um jogador superestimado. Todo mundo esperava muita coisa e ele entregava muito pouco. Ele não é um jogador ruim, ele é um jogador talentoso, assim como o Lukaku que eu citei, é um jogador com muito talento, é um jogador com a capacidade ali de fazer algumas jogadas muito bonitas, mas que na prática ele entrega muito pouco, cara. Ele não converte as habilidades dele em um desempenho realmente quantitativo em campo. Na maior parte do tempo ele é um jogador que é decepcionante. Sinceramente, eu não curto muito Memphis Depay, cara. Não é um dos jogadores que eu vejo em campo e fico muito feliz, não, cara. É um cara assim que eu, sempre que vejo ele, fico, não vai entregar nada, não. Eu sei que esse cara não vai fazer porcaria nenhuma nessa partida. E assim como o Lukaku, quando a adversidade bate na porta dele, ele também não faz porcaria nenhuma em campo. Então ele tá no 9º lugar aqui, merecido, e pra mim é um empate entre os dois, ok? Eles ficaram empatados aqui, só que não dá pra colocar 2 décimos colocados, então prefiro colocar Memphis Depay acima. E agora a gente já tem um jogador que tá num patamar maior de merda, que é, em 8º lugar, Kepa Arrizabalaga. Tirando esse último período dele no Bournemouth, onde ele realmente tá sendo um goleiro interessante, durante todo o resto ele foi um goleiro bem decepcionante. Só nesses últimos anos aqui, nesse último recorte, que ele realmente tá entregando alguma coisa, cara. Assim, Kepa é decepcionante. Ele custou muito caro pro Chelsea e ele não entregou nada. Foram anos tentando fazer esse cara encaixar. Ele não era nenhum bom reserva no passado, cara, pra ser bastante sincero. É um cara, assim, de pouquíssimas partidas que eu lembro no passado, ele realmente entregou alguma coisa, cara. Kepa é só um goleiro caro. O resto ele não entrega. Ele sempre foi colocado no patamar de Courtois, de Casillas e muitos outros goleiros de elite do passado, como se ele fosse um deles, e é uma completa mentira. Ele não é um deles. Ele não é um craque, ele não é um dominante da posição. Ele é um goleiro muito equilibrado, né? Ele faz tudo bem, só que nada excepcional, né? Ou ele faz tudo direito, só que nada com algum brilho. Então, o Kepa é esse cara, né? O cara do braço curto também, né? Pra
os torcedores do Chelsea só virou uma piada muito forte aqui dentro, né? E se você desse um chute de fora da área no canto, ele não ia alcançar por causa do braço curtinho dele, cara. É muito engraçado, inclusive. Gols que a gente nunca deveria ter tomado, que a gente tomou por ter Kepa aqui. O tempo inteiro jogado goela abaixo, não, ele vai render em algum momento. Nunca rendeu. É uma completa de uma decepção pro torcedor do Chelsea e pro futebol no geral, né? Eu acho que todo mundo esperava alguma coisa de Kepa. Em sétima posição, eu falo de Allan Saint-Maximin. E eu cito bastante esse nome porque ele é a demonstração desse problema, cara. Allan Saint-Maximin é a demonstração do que highlight não significa porcaria nenhuma. E durante todo o período dele na Europa, ele é esse jogador, cara. Ele é o jogador dos highlights. Se você olha os highlights dele, ele parece que é melhor que Neymar. Se você olha ele jogando em campo, você fica se questionando o que infernos ele tá fazendo em campo. Porque na maior parte do tempo, a tomada de decisão dele é tão questionável e tão esquisita que você fica, mano, o que esse cara tá fazendo em campo? Meu Deus, o que ele tá tentando? É muita habilidade, é muita técnica pra pouca objetividade em campo, cara. Ele é como se fosse a counterpart de Mohamed Salah, tá ligado? Se Salah é um dos jogadores mais objetivos de toda a Europa, Allan Saint-Maximin é um dos menos objetivos e um dos caras que usa pior suas habilidades. É um jogador que, sim, eu tiro o chapéu, eu fico muito feliz quando eu vejo um highlightzinho dele ali. Falo, caraca, esse cara joga muito, mas quando você vai ver uma partida inteira, meu Deus, cara, que decepção, cara. E eu acompanhei bastante ele no Newcastle, ok? Acompanhei bastante. De fato, cara. Às vezes parecia que Almiron era melhor que ele. Eu não tô brincando, eu não tô exagerando, eu tô falando sério, ok? Às vezes parecia que Almiron era melhor que ele, cara. Cara, que jogador decepcionante, cara. Assim, é a máquina de highlight aí, a máquina de quem vai jogar videogame também, né? Que você vai ver lá, ele vai estar jogando pra caramba. Passado dos videogames também tinham vários jogadores assim. Um que eu lembro é o tal do Shaqiri, né? Shaqiri nos videogames era um deus. Na prática, meu amigo... Vou nem falar mais nada, cara. Tá em sétimo colocado merecido aqui. Allan Saint-Maximin, cara. O cara dos highlights. Em campo... Não espere nada. Agora nós temos o sucessor de Lionel Messi em sexto colocado, Ansu Fati, cara. O cara que veio pra suceder Messi e pegar 10 e mostrar que ele é o cara. Cara, como tentaram meter goela abaixo esse jogador em todo mundo que não era torcedor do Barcelona, cara. Até o torcedor do Barcelona desistir dessa ideia, cara. Cara, Ansu Fati é decepcionante. Quando ele foi emprestado pro Brighton, eu imaginava que ele ia dar a volta por cima na carreira, cara. E assim, com toda a sinceridade do mundo, Kaoru Mitoma, Adingra, João Pedro e muitos outros parecem ser muito melhor que ele. Ele é uma completa decepção como jogador, cara. O engraçado é que Ansu Fati tem talento mesmo, tá ligado? Ele é um jogador talentoso. Só que ele é muito inobjetivo também, cara. Eu não sei o que ele quer em campo, eu não sei qual a proposta. Eu não sei se ele quer ser um ponta velocista, eu não sei se ele quer ser um atacante mesmo que vai buscar a área pra tentar fazer o gol. Eu não sei o que ele quer. Não sei se ele quer ser um camisa 10 que joga por dentro, que joga no extremo do campo. Não sei, sinceramente. Parece que é um jogador que ainda não se encontrou na carreira, que ainda não sabe qual o objetivo dele de carreira. Ele foi muito hypado. Ele tinha um valor de mercado absurdo. Ele era o cara de La Masia e, de fato, mano, toda sinceridade, em momentos que eu prefiro Gavi na ponta do que ele, cara. Com toda a sinceridade do mundo. Ele é uma decepção muito grande, cara. Por isso que ele tá em sexto lugar, mano. Esse cara nunca merecia herdar a camisa de Lionel Messi. Assim como muitos jogadores que passaram pelo Real Madrid não mereciam pegar 7 de Cristiano Ronaldo. E, nossa senhora, foi cada desgraçado que pegou aquela camisa que, meu Deus do céu, cara. Graças a Deus não tá mais na mão de um miserável, né? Em campo, enfim, cara. Eu não gosto muito de Ansu Fati, não, pra quem estivesse questionando. Eu acho que ele, inclusive, hoje é um dos problemas do elenco do Barcelona. Espero que ele seja vendido aí, mas quem é que quer pagar 13 milhões de euros em salários pra esse cara, hein? Eu acho que é bem difícil. Bom, cara, em quinto colocado, nós temos um jogador que é hypado e superestimado ao extremo também, por muita gente, que é Marcus Rashford. E, cara, assim, se você quiser defender que Marcus Rashford é um extremo goleador e é um jogadoraço, de fato, você tá certo, cara. E, realmente, nessa parte de finalização, ele é muito bom, cara. Ele é um jogador que entrega números muito bons. Durante muitas temporadas ele foi excepcional. Só que tinha um custo, cara. O mesmo custo que você tem quando você põe Sterling em campo, que também foi superestimado por muita gente, Sterling, né? Ele poderia estar nessa lista e talvez na parte 2 ele esteja. Mas o Rashford é um caso que ele tem o custo de Kylian Mbappé, só que ele não entrega o que Kylian Mbappé entrega. Ele é um cara que não quer correr em campo, ele não quer fazer pressão, ele não quer correr nem pra trás também pra tentar recompor a linha, ele não entrega uma pressão alta necessária, ele não entrega um poder defensivo necessário como atacante, ele também não é extremamente criativo, ele é apenas um cara que finaliza muito bem. E não é como o Mohamed Salah, que ele é uma máquina de consistência, temporada a temporada ele tá lá metendo gol a rodo e vale a pena jogar pra ele. Não, Rashford você não sabe qual o Rashford você vai ter na temporada. Você pode ter um Rashford incrível ou você pode ter um dos maiores vagabundos em campo, cara. Assim, com toda sinceridade é a palavra que eu dou pra ele, cara. Eu odeio quando eu assisto uma partida do Manchester United e Rashford
ficar praticamente andando em campo. Tá cansado, meu amigo? A partida começou tem 20 minutos, parece que ele tá cansado. É um jogador, cara, que eu entendo o hype da torcida do Manchester United, mas, mano, é um negócio assim que me dá raiva, mano. Você olha pra Phil Foden, a atitude de Foden e Rashford, é uma diferença tão grande. É um cara que corre, que aceita ser banco, que aceita qualquer coisa pra estar ali, porque ama o clube. Rashford parece que, mano, tá sempre de má vontade, tá sempre não querendo tá ali, tá ligado? Sei lá, mano, é um jogador decepcionante, porque é muito talento jogado fora, cara. É um jogador que não quis terminar seu desenvolvimento, cara. Ele poderia fazer mais. Com as características físicas dele, ele poderia ser muito mais como jogador. Ele poderia jogar mais posições. Ele poderia ser um jogador que tem uma defesa muito boa e que cria mais pro time. Mas não, ele é sempre esse jogador egoísta que quer ser o protagonista, quer ter a bola no pé, mas que não quer entregar o desempenho necessário. Por isso que ele tá em quinto lugar. Muita gente não coloca o Rashford tão acima nessa lista e pode achar que os outros abaixo estão acima dele, mas não é o caso, mano. Rashford é um jogador que não merece vestir a camisa que ele veste. Pra mim, ele é decepcionante. Por isso eu coloco ele aqui na quinta posição e quem contratar ele vai também ter dor de cabeça, eu tenho certeza disso, cara. Porque esse cara, meu Deus do céu. Aqui em quarto colocado eu falo de Jack Grealish. E vai ter um vídeo separado meu falando sobre o hype dos jogadores ingleses. E ele é a maior demonstração disso. Ele, Sterling e alguns outros, né? E são extremamente hypados e quando você vai ver o futebol você fica... Esse cara aqui não é bom nem fudendo, mano. Esse cara aqui não é bom de jeito nenhum, mano. Muita gente atribui o mau desempenho de Grealish a Pep Guardiola. E de fato, Guardiola limita muito o estilo de jogo do jogador. Só que não é o suficiente pra explicar não, hein? Nós vimos durante muitas e muitas temporadas jogadores como Phil Foden, Riyad Mahrez, Sterling e muitos outros entregando um número massivo de gols. A limitação que Pep Guardiola dá aos jogadores não explica o mau desempenho de Jack Grealish. Ele apenas finaliza muito mal mesmo, ok? Eu não sei o que rolou com ele quando ele foi pro City, mas ele simplesmente perdeu a capacidade de finalizar. Não sei se ele parou de treinar, eu não sei o que foi. Mas ficou bem fraco. E também ele não era aquele primor todo em finalização quando ele tava no Aston Villa, né? Ele era mais um cara muito criativo, que lembrava um pouquinho Eden Hazard, né? Quando você olhava pra Grealish, você lembrava bastante Eden Hazard como jogador. Hoje ele não entrega nada, cara. É um jogador decepcionante. É apenas uma figura de segurança, né? Você põe Bernardo Silva e Grealish numa partida, já sabe que Pep Guardiola, ele vai jogar pra cozinhar a partida durante 90 minutos e ele vai fazer com maestria e perfeição. É um jogador muito bom em cumprir função tática, em marcar, em fazer outras coisas que não seja ser um atacante. Como atacante, ele é uma completa decepção. E lembrando que durante muito tempo ele foi o jogador mais caro da Premier League. Então a coisa só piora quando você para pra pensar nesse ponto de vista também, ó. Então pra mim, Jack Grealish, ele tá aqui nessa quarta posição merecida. Ele é um jogador decepcionante de se assistir. Você já acompanhou partidas do City e viu Jack Grealish, com certeza você não gostou do que você viu também. E agora nós vamos pros supremos superestimados. Em terceiro colocado, João Félix. E bom, eu coloquei João Félix numa posição muito alta, apesar de eu gostar dele, porque, de fato, o grande problema da carreira dele, e não é tão culpa dele, ok? É o fato dele ser extremamente superestimado, cara. A galera coloca João Félix como craque. Tem pessoas que acreditam que João Félix é um craque. Esse cara não é craque em local nenhum do mundo, cara. Ele é um jogador inteligente, ele é um jogador bom, ele é um jogador com talento, mas ele não é um craque. Ele não tem volume de um jogador que pode ser dito como craque. Ele tem muita habilidade. Você vê inteligência, você vê as habilidades técnicas acima da média, você vê um passe lindo e maravilhoso, você vê highlights lindos de João Félix, mas não tem constância nesses highlights. Então quando você baseia suas opiniões sobre Félix para os highlights dele ou para alguns recortes da carreira dele, você vai ter uma opinião errada sobre ele, cara. De fato, ele é um bom jogador, mas ele não é um craque de jeito nenhum. Então o grande problema da carreira dele é o fato dele ser superestimado, ser comparado com o Neymar, ser comparado com o Eden Hazard, ser comparado com um monte de jogador que é muito melhor que ele, que de fato ele nunca na carreira dele vai poder entregar. Apesar disso, eu gosto dele como jogador, eu acho ele um cara muito inteligente, que tem um futebol da hora, só que ele é extremamente superestimado. E o Atlético de Madrid nunca, na vida deles, deveriam ter pagado o que pagaram por ele. Foram simplesmente assaltados, ok? Foi um assalto aquela venda. E ele nunca, na carreira dele, vai entregar algo muito além do que ele já entrega hoje. Muitas das vezes parece ser melhor ter um Diogo Jota do que ter um João Félix dentro do próprio elenco. Então, coloco ele aqui na terceira posição. Sei que não é culpa dele, são as pessoas que criam essa expectativa, assim como muitos nomes dessa lista, mas de fato, assim, João Félix precisa mudar as atitudes dele se quiser ser um jogador melhor. Ele precisa melhorar outros quesitos dele para compensar a falta de constância dele como jogador em gols e assistências e muitos outros quesitos do campo. E é por isso que ele tá na terceira posição. Segundo colocado, eu falo de Donnarumma, ou conhecido na torcida do Milan como Dolaruma, né? Nosso querido Dolaruma. Nome super interessante dele, cara. Muita gente acha que ele é o novo Buffon. Eu, particularmente, assisti Buffon quase que a carreira dele inteira e eu não acho que ele seja o novo Buffon. Eu não acho que ele seja nem o melhor goleiro italiano em atividade, pra ser bastante sincero. Eu tenho minhas dúvidas se Vicario ou Di Gregorio
Gregório ou muitos outros goleiros italianos de qualidade não são melhores que Donnarumma também. É óbvio que hoje, olhando para aquela época, que o Paris Saint-Germain se livrou de Navas, contratou Donnarumma, que é um erro. E não porque Navas era incrível nem nada do tipo, mas sim porque Donnarumma não era tão bom assim, cara. Assim, não era uma evolução muito grande. Eu acho que o grande destaque dele é a defesa. Ele defende muito bem, ele é um jogador que tem defesas maravilhosas na carreira, mas sempre que a água bate na bunda, Donnarumma se esconde, ok? E esse é o maior problema de ter Donnarumma no elenco, cara. Quantas partidas de Champions League eu não vi ele fazendo atuações bizarras, assim, quando a coisa pegava. E, de fato, ele não entrega o suficiente em nenhuma parte do campo. Pra mim, Donnarumma, ele é uma versão pior de Alisson do Liverpool. É isso que eu vejo como o goleiro. Ele tem aquela capacidade de salvar absurdamente, como o Alisson faz, assim, umas defesas improváveis, só que não tem a constância, não consegue crescer nos grandes jogos, e ainda assim, tem os problemas de passe que Alisson também tem, né? Alisson não é aquele cara pra ser acionado 1000 vezes. Donnarumma também não. Se você ficar acionando Donnarumma, ele vai fazer algum passe troll em algum momento, você vai perder a partida. Não chega a ser um caso absurdo como Robert Sanchez do Chelsea, mas é um problema também. Então por isso que ele fica na segunda posição dessa lista. É um jogador extremamente superestimado, um dos mais superestimados que eu já vi. Sempre colocado entre os top 5 ou top 10 melhores goleiros do mundo, e pra mim não tá nem no top 50 na maior parte do tempo. Acho que ele é extremamente exagerado ao máximo do máximo, sendo que a entrega dele em campo é muito menor do que o desempenho que as pessoas hipoteticamente colocam nas mãos dele. E eu termino por aqui sobre Donnarumma. O torcedor do Milan deve estar muito feliz, né, cara? Você sai de Donnarumma, o cara trai o time e aí tu consegue pegar o goleiro do Paris Saint-Germain, né? O Mike Maignan, que é muito melhor que ele, cara, e que tem uma qualidade com os pés incrível, sabe? É um dos goleiros mais inteligentes que eu já vi na prática, que defende pra caramba também. O Paris Saint-Germain adora fazer isso, cara. Que coisa feia, mano. Enfim, agora a gente vai pra primeira posição, também jogador do Paris Saint-Germain. Eu falo de Ousmane Dembélé, cara. Cara, não existe um jogador no futebol que é hypado como esse aqui, cara. Comparado a Neymar, tipo, dito às vezes como melhor que Neymar, como a solução, e ele é sempre o problema, cara. Dembélé é um jogador talentosíssimo, com muita técnica, com muita habilidade. É um jogador incrível, que usa bem as duas pernas, que se não tem um treinador que utiliza ele bem, ele tem um desempenho assustadoramente inconsistente, cara. É bizarro quanto Dembélé não consegue ser o protagonista de porcaria nenhuma, cara. Porque Mbappé saiu do Paris Saint-Germain e pra mim o melhor jogador atual parece ser Kangin Lee e não Dembélé, cara. Assim, você não espera de Dembélé grandes jogos, você não espera protagonismo em jogos difíceis e você também não espera de Dembélé que ele vá ser realmente um craque, apesar dele parecer um. É um jogador que durante muito tempo foi uma grande decepção pro Barcelona, que pagou um absurdo e teve um cara ali no banco de reserva, ou também no DM, né, ali no lesionado boa parte do tempo, que quando voltou, muitas das vezes tinha aquela dúvida se Rafinha não era melhor. Hoje, eu agradeço a Deus que Rafinha tá calando a boca de todo mundo, é um jogador que eu sempre gostei muito e tá mostrando pras pessoas que ele é muito melhor que Dembélé. Eu duvido que Dembélé estaria fazendo o que Rafinha tá fazendo hoje dentro do elenco do Barcelona, mas eu duvido com todas as minhas forças que ele estaria jogando pra disputar possivelmente a bola de ouro aí com o Salah no futuro. E hoje, dentro de um Paris Saint-Germain que não tem protagonista, ele também não consegue ser um deles. Cara, assim, é um jogador decepcionante. Dembélé é uma das maiores mentiras do futebol mundial, é um dos jogadores que eu realmente não gosto. Eu não gosto de Dembélé, eu acho que é um dos jogadores mais hypados que eu já vi, que entregou muito pouco dentro do futebol, ok? Então ele é o líder dessa lista aqui e o mais merecido de todos, e eu não acho que vai mudar, ok? Ele vai ser sempre esse jogador inconsistente, sempre esse jogador com tudo muito bom, só que quando chega perto do gol, né, o terço final do campo, a hora da finalização é sempre aquela coisa inconsistente que você não sabe se a bola vai no céu, na trave, em cima do goleiro, um chute fraco, nunca se sabe. O acabamento de Dembélé é muito ruim. Enfim, cara, termino por aqui essa lista. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o like. Outra forma que você tem de ajudar esse canal é você usando a opção de hypar o vídeo. Outra forma também que você tem também de me ajudar é me seguindo no Twitter, cara. Lá eu comento as coisas em tempo real, @ddcorvo aí vai estar na tela. E aí você pode ter um contato maior comigo, cara. Volto a falar o que eu falei no início. Deixa aí na aba de comentários os jogadores hypados que vocês conhecem pra até eu montar a parte 2 desse vídeo. Por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Obrigado a você que me escutou até aqui. Tchau!